Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Thaís Boscoa e nós vamos conversar sobre os dispositivos auxiliares para a marcha. Desde a antiguidade, há muitos registros do uso do bastão para a locomoção de deficientes físicos. E com o passar dos anos, esses dispositivos receberam ajustes e também adaptações para que ofereçam mais conforto e mais segurança aos seus usuários. Estima-se que cerca de 6,1 milhão de adultos usam desses dispositivos nos Estados Unidos. E de todos os adultos norte-americanos com mais de 65 anos, cerca de 10% utiliza muleta e 4,6% utiliza andadores. Já cerca de 30% desses pacientes, eles adquirem esses dispositivos por meio de um profissional da saúde. E somente 20% recebe educação adequada antes de utilizar esses dispositivos. De uma forma geral, os auxiliares de marcha, eles são indicados para reduzir a carga nas estruturas da parte inferior do corpo inflamadas ou traumatizadas, para melhorar também o equilíbrio, dar mais firmeza à passada desse indivíduo e reduzir as dores. Os dispositivos auxiliares de marcha, eles são usados com frequências por idosos ou por pessoas afetadas por problemas nos ossos e articulações, como, por exemplo, fraturas, artroses, entorses. Eles são usados para fornecer uma maior liberdade de movimento e também uma maior independência, enquanto ajudam também no equilíbrio. Além disso, a carga nas articulações dos membros inferiores pode ser reduzida, aliviando as dores articulares e compensando também as fraquezas e as lesões. Apesar dos dispositivos auxiliares de marchas visarem a melhoria da independência funcional, o equilíbrio e a redução dos efeitos de deficiências, a maioria dos portadores não é instruída sobre o seu uso correto e muitas vezes utilizam modelos inadequados, danificados ou com altura inapropriada, que pode vir a gerar, então, lesões e outros distúrbios posturais que esse paciente não tinha antes de utilizar esse auxiliar para a marcha. Vamos falar um pouco, então, sobre as bengalas, que talvez seja a mais comum, né? Uma das mais comuns de ser vista no nosso dia a dia. Então, a principal função das bengalas é aumentar a base de apoio, melhorando assim o equilíbrio, e sua utilização se dá na mão oposta ao membro afetado, a fim de diminuir a sobrecarga na musculatura do quadril. As bengalas, elas podem absorver cerca de 20% a 25% do peso corporal, diminuindo então a compressão das articulações e favorecendo o paciente em situações como descer e subir escadas. As bengalas, elas ajudam também a redistribuir o peso do membro inferior fraco ou doloroso. Além disso, a bengala vai aumentar a base de suporte e vai fornecer uma informação tátil ao usuário a respeito do piso, para que ele aumente, então, o seu equilíbrio. Aqui, nessa imagem, nós temos a bengala tradicional ou standard. Essa bengala, ela é reta e geralmente é feita de madeira ou de alumínio. O seu custo é muito menor do que uma bengala feita de outros materiais e ela também é uma bengala bem leve. As bengalas de madeira, elas devem ser feitas conforme o tamanho do paciente. Já a de alumínio são, em geral, ajustáveis. Não sei se vocês já tiveram contato com bengala, né, de alumínio, por exemplo, que geralmente são as bengalas que a gente consegue alugar em lojas especializadas. Ela vai ter vários pininhos onde a gente vai conseguir medir o tamanho, né, da bengala correta para o paciente. É a bengala que a gente mais indica por ter essa facilidade de adequar a altura. Essa bengala de madeira
seria mais para um paciente que sabe que vai utilizar essa bengala pelo resto da vida, e aí ele vai fazer no tamanho, na altura dele. Até a pegada da mão, que a gente vai ver mais pra frente, na bengala de madeira, ela é importante, né? A forma da pega em que essa bengala vai estar. Então, a de madeira, geralmente, é para pessoas específicas, né? E a de alumínio é para todos os tipos de pessoas, porque a gente consegue reajustar ela. Nós temos também as bengalas com dobras, que elas são feitas de alumínio e com um comprimento que é ajustável. E, em geral, elas são melhores do que as bengalas tradicionais para os pacientes que precisam apoiar o peso do corpo na bengala. Por exemplo, paciente com artrose de quadril e também de joelho. Essa bengala dobrável, geralmente, a gente encontra muito também ela com cegos, né? Que ele dobra a bengalinha e aí ele consegue esticar a bengala quando ele vai andar. Sem contar que é mais fácil de transportar e é uma bengala que também vai ajustar a altura e ao tamanho, também podendo ser uma bengala alugada, né? Não precisa comprar. Se a lesão daquele paciente for, por exemplo, aguda, não é nada crônico, então não tem a necessidade da compra. O paciente pode estar alugando essa bengala também. Nós temos também a bengala de múltiplos apoios, que são bengalas, como o nome já diz, né? De múltiplos apoios, podendo ter de 3 a 4 apoios, aumentando a base de suporte e permite uma descarga de peso maior. Outra vantagem é que essa bengala fica em pé sozinha quando não está sendo utilizada, o que ajuda então, né, porque vai liberar a mão do paciente para fazer outras funções. A principal desvantagem é a necessidade de todos os apoios tocarem no chão simultaneamente, e isso pode ser difícil ou impossível para algumas pessoas, e especialmente aquelas que caminham mais rápido. Então, eu não posso tocar só um pezinho ou 2 pezinhos dessa bengala, eu preciso colocar os 4 apoios no chão. E, em contrapartida, é uma bengala muito bacana para ser utilizada em casa, né, para pacientes que fazem as atividades de vida diária de forma normalmente e só precisam de um apoio mesmo na hora de levantar e de andar. Então, por exemplo, o paciente vai lavar uma louça, ele vai deambular até a pia, né? Chegou na pia, ele deixa a bengala dele em pé e ele consegue fazer outras coisas com as mãos, né? Diferente de uma bengala de um pezinho só, aonde é difícil de ficar apoiando essa bengala. Nós temos também os tipos de cabo da bengala, né? Então, a bengala tradicional, ela tem um cabo em formato de cabo e de cabo de guarda-chuva, aliás, né? O que pode aumentar o risco ou sintomas da síndrome do túnel do carpo, porque o pulso fica em total flexão, né? E um cabo plano distribui melhor a pressão dos músculos da mão, que foi aquilo que a gente conversou lá atrás, que eu falei para vocês, o quanto é importante quando for fazer uma bengala, por exemplo, de madeira, que vai ser uma bengala específica do paciente, que o cabo também seja pensado de forma anatômica, porque ele vai utilizar essa bengala para sempre, né? A gente também vai ter que pensar nos sulcos para o polegar e também para os outros dedos, porque isso pode ser bem útil. E cabos com pegas de metal, eles devem ser usados com precaução, pelo risco, né, de ser escorregadio, e também para pacientes que têm transpirações excessivas nas mãos, essa bengala pode escorregar e aí pode vir a causar queda no paciente. Vamos falar agora um pouquinho sobre os andadores. Eles são indicados e prescritos para qualquer pessoa com dificuldade de locomoção, seja temporária ou seja permanente. E o andador vai funcionar como um apoio para aqueles que perderam a força e o equilíbrio, permitindo então um andar de forma mais firme. Os andadores, eles são feitos de alumínio tubular, e os andadores de idosos, eles precisam ser mais leves e mais estáveis para poder dar mais segurança para aquele paciente. Eles costumam ter de 80 a 90 centímetros de altura e são indicados para pessoas que tenham 1,50 m até 1,90 m. E aí, dentro dessa família de andadores, nós temos 3 tipos de andadores, né? Que vão se diferenciar principalmente na questão dos apoios. Então, o primeiro deles é o andador fixo, que é um modelo com 4 apoios de borracha.
indicado para pessoa com fraqueza nas pernas, mas que mantém a força dos membros superiores, já que o equipamento precisa ser levado e colocado para frente a cada passo que esse indivíduo dá. Ele exige um maior gasto de energia e permite também uma marcha mais lenta, porém o seu preço é o mais acessível. Nós temos também os andadores de 2 rodas dianteiras, que é um modelo mais híbrido. Ele conta com 2 rodas na frente e 2 ponteiras de borracha fixa nos apoios de trás. É um andador mais prático e não é necessário erguer o equipamento inteiro para poder caminhar. Então, o que vai permitir acelerar mais o passo desse paciente. E nós temos também os andadores de 4 rodas, que é um andador que apresenta rodas em todos os apoios. Elas podem ser fixas ou rodas giratórias, igual rodinhas de carrinho de supermercado, né, que fica girando, que a gente consegue girar. Permite uma marcha mais rápida, mas não é indicado para paciente que precisa de segurança, já que existe o risco muito grande de perder o controle sobre o equipamento. Apesar de ser uma importante ferramenta de autonomia, os andadores para idosos requerem atenção quando falamos de segurança. Então, muitas das vezes vai ser mais vantajoso um andador de 4 apoios fixos do que um andador de 4 rodas, né? Principalmente num paciente idoso. E como que a gente escolhe, então, o andador ideal? Apesar de eles terem estruturas bem semelhantes, inclusive no tipo de material, os andadores eles podem ter algumas diferenças importantes. E agora a gente vai ver os principais pontos que devem ser levados em consideração na escolha do modelo correto. Então, o estado físico do paciente vai definir melhor o andador. Então, a gente tem que levar esse ponto em consideração antes de fazer a compra. Então, se o paciente é idoso, se é um paciente neurológico, se é um paciente que teve uma fratura, uma torção, é uma luxação, por que esse paciente vai usar esse andador? Né? Como que está o físico dele para utilizar esse andador? Prefira modelos com regulagem ergonômica de altura, que garantem mais estabilidade de acordo com o terreno e também a altura do paciente. Então, de nada adianta eu comprar um andador fixo, por exemplo, se meu paciente tem 1,90 m e o meu andador tem 1,30 m. Ele vai ficar muito curvado. E aí eu vou ter também problemas anatômicos, posturais. Ou ao contrário, um andador muito alto, onde meu paciente tem que ficar de forma desconfortável nesse andador, né? Os ombros vão ficar muito desconfortáveis e aí vai acabar causando também lesões. A gente tem que observar o peso que o andador suporta e normalmente vai até uns 130 quilos. Acima disso, já é arriscado usar o andador. Então, vou dar um exemplo, que a gente tem um paciente obeso, né, que pese 130 quilos, 140 quilos. Eu não vou dar para esse paciente um andador de 4 apoios com roda. É muito perigoso, né? Escorregadio, a queda vai ser mais perigosa. Então, o certo, o correto para ele seria um andador mesmo de 4 apoios de pés fixos. A gente também tem que se atentar se o andador ele é dobrável, o que vai facilitar o deslocamento. Colocar esse andador, por exemplo, no porta-mala do carro para viagem, né? Ou até mesmo colocar esse andador no ônibus. A gente tem que sempre seguir a orientação médica e também dos profissionais de lojas especializadas. E se necessário, que sempre é necessário, na verdade, né? Procurar um fisioterapeuta que possa auxiliar nos primeiros passos com este aparelho, que é uma das fases mais importantes. Esse paciente ser treinado a utilizar o equipamento que ele vai passar um tempo, né? Porque aí a gente vai conseguir treinar a marcha, o passo, a passada, a velocidade, as barreiras que a gente encontra no dia a dia, como, por exemplo, descer e subir uma rampa, a escada, a guia da calçada, tipos de solo diferente, então, asfalto, piso frio, pedras. Então, é muito importante que o fisioterapeuta ele treine o paciente com aquele meio auxiliar de locomoção que o médico designou para o paciente.
Outro meio auxiliar que também é muito visto no dia a dia são as muletas, né? Mas elas são menos comuns de serem utilizadas por idosos, porque as muletas elas são úteis para indivíduos que necessitam usar os seus membros superiores para a sustentação do peso e também para a propulsão. Essa transferência de peso para os membros superiores permite uma deambulação funcional e, ao mesmo tempo, mantém uma situação de sustentação do peso restrita. Em geral, as muletas elas são utilizadas bilateralmente. As muletas elas são úteis, né, para pacientes que necessitam usar os seus braços para o apoio e para a propulsão, e não somente para o equilíbrio. Dependendo da maneira usada, as muletas elas podem retirar a carga de ambos os membros inferiores ou de um membro só, e em variadas quantidades. Entretanto, as muletas elas requerem um substancial gasto de energia e de força do braço e do ombro, sendo geralmente difíceis de serem usados, por exemplo, por idosos que são mais fracos. E as muletas, elas podem ser classificadas em axilares e de antebraço, que a gente vai conversar mais para frente do tipo de muleta, né? Então, nós temos aqui, ó, as muletas axilares, que são geralmente as muletas mais baratas, e elas proporcionam um andar sem apoio dos membros inferiores. Porém, geralmente elas são incômodas e são difíceis de ser utilizadas. O apoio incorreto dessa muleta na axila pode causar, então, a compressão nervosa e até mesmo a compressão de vasos, que vai fazer, né, com que o meu paciente tenha um desconforto ou até mesmo possa gerar uma lesão. É a muleta mais barata, ela é ajustável também em relação ao tamanho, a gente consegue ajustar o pé. Mas ela é muito difícil de ser ajustada na região da axila, como a gente já comentou aqui. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de indicar essa muleta. Nós temos as muletas canadenses, né, ou a muleta de antebraço, que este modelo vai proporcionar a retirada do apoio do membro inferior afetado. As muletas canadenses, elas possuem uma espécie de algema que permite que a mão fique livre sem retirar a muleta do antebraço. E essa muleta são geralmente menos incômodas do que as axilares. A gente não vai ter nada ali pegando na axila, né? Então ela vai segurar no antebraço e aí a gente tem um apoio de mão e aí é uma muleta mais fácil de deambular. Existem muletas canadenses que são reajustáveis na altura e existem muletas canadenses fixas. Então a gente também precisa se atentar à altura do paciente e à altura da muleta. Vamos agora nas cadeiras de rodas, né? Então, a cadeira de rodas, ela deve garantir um conforto, segurança e um posicionamento adequado, além de proporcionar uma maior funcionalidade e uma maior independência possível, possibilitando maiores oportunidades para o indivíduo, para que ele possa estudar, trabalhar, participar das atividades de vida diária e acessar os serviços também de necessidade. Então, uma cadeira de rodas apropriada é aquela que se configura como a opção correta para o usuário, pois vai atender às suas demandas, levando em conta os aspectos funcionais do usuário, como, por exemplo, força, equilíbrio, coordenação e habilidades cognitivas, garantindo, inclusive, o suporte postural necessário em conformidade com seu ambiente, devendo ainda possuir um local de referência para prestar manutenção e também consertos necessários. Então, se a gente for analisar tudo que a gente já viu, por que eu preciso prestar atenção nos aspectos funcionais? Porque se eu tenho um idoso, né, que não tem equilíbrio, que não tem força muscular, não tenho por que eu entregar para ele muletas com apoios axilares, que são aquelas muletas mais baratas, por exemplo. Esse idoso ele não vai conseguir fazer a deambulação correta. O risco de queda é enorme, de fratura, né? E ele não vai conseguir fazer as atividades de vida diária dele. Então, eu vou levar em consideração a força que esse paciente tem, se é um paciente que tem um equilíbrio estável ou não, se ele consegue coordenar bem também esse meio auxiliar de locomoção. Então, vou de novo dar o exemplo do idoso. Se ele não consegue coordenar as muletas, né? Então, não seria mais fácil a gente indicar para ele um andador? E aí, eu vou lá para a família dos andadores.
Será que esse idoso consegue coordenar um andador com 4 apoios de rodinha? Ou será que é muito mais seguro para ele um andador com 4 apoios fixos, né, de borracha? Então, é isso que eu vou ter que ver. Vou ter que ver também as habilidades cognitivas desse paciente, se ele consegue entender, se ele tem noção ali do espaço, do tempo, né? Se ele vai conseguir descer e subir uma escada. Então, são todos requisitos para que a gente possa escolher da melhor forma possível esse meio auxiliar de locomoção. Porque a gente tem que fazer com que esse meio auxiliar ele seja para o benefício do paciente, né? E não que a gente dificulte essa utilização, porque senão a gente não vai conseguir utilizar de forma correta e esse paciente também não vai conseguir utilizar e não vai melhorar nada no dia a dia dele. Eu não vou facilitar, eu vou dificultar se eu não escolher o meio auxiliar correto. E aí, também é fundamental, né, o entendimento sobre o contexto social desse paciente, o contexto ambiental e o econômico. E aí eu posso dizer também que é importante o contexto temporal do indivíduo, que vai fazer o uso, por exemplo, desse meio auxiliar. No caso, a gente está conversando agora da cadeira de rodas. Por que no contexto social? Porque eu preciso saber o lugar onde esse paciente mora, a funcionalidade que essa cadeira de roda vai ter nesse local. Se essa cadeira de roda, né, levando para o contexto ambiental, se ela cabe dentro da casa desse paciente, se vai ser de fácil locomoção com essa cadeira. Se esse paciente ele se locomove sozinho, empurrando a cadeira de roda, ou se ele precisa de alguém para empurrar essa cadeira para ele. Se é uma cadeira de roda elétrica, por exemplo, se essa cadeira de roda ela passa nos ambientes dessa casa, se essa casa vai ter escada, se ela vai ter rampa, se isso vai ser funcional para ele, né? O quanto isso vai ser funcional para esse paciente. E aí a gente vai pensar até na parte financeira. Então, não adianta nada eu indicar para o meu paciente uma cadeira de roda elétrica se ele não tem condição financeira de pagar por essa cadeira. Então, eu vou ter que indicar uma cadeira de roda mais simples. Em contrapartida, uma cadeira de roda elétrica, por exemplo, ela é uma cadeira de roda que não dobra. Então, o transporte dessa cadeira é muito mais difícil. Então, ele vai ter que ter 2 cadeiras de roda, né? Uma para se transportar, então, quando vai ao médico, né? E outra para deixar em casa. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E aí, falando sobre as estruturas agora das cadeiras, né? Nós temos a cadeira de roda com estrutura em X, que é esse exemplo que eu coloquei na imagem aqui para vocês. São cadeiras de rodas que possuem um sistema de fechamento em X, o que vai facilitar o armazenamento e o transporte da cadeira em porta-malas. Existem cadeiras que têm apenas um X e existem cadeiras que têm duplo X. A única diferença é que a de duplo X suporta pesos maiores. Normalmente elas possuem apoios de pés que são rebatíveis, o que em alguns casos facilita também a transferência. Esse tipo de estrutura deixa a cadeira mais pesada, o que dificulta a propulsão para os pacientes com pouca força muscular em membro superior. E também pacientes que necessitam de maior manutenção por terem muitos eixos e parafusos. Ela é indicada para idosos que utilizam, então, né, essa cadeira por longas distâncias, para tetraplegias que não possuem um bom controle de tronco e algumas paraplegias, né, que são pessoas cujas propulsões são feitas por cuidadores. Então, é uma cadeira mais fácil de alguém transportar essa pessoa e não da pessoa empurrar essa cadeira de rodas sozinha. Nós temos a cadeira de rodas com estrutura em monobloco, que são cadeiras de rodas que possuem uma estrutura em bloco que vai permitir somente o abaixamento do encosto no assento. Porém, é uma cadeira mais resistente e que permite uma menor manutenção. São cadeiras mais leves de serem propulsionadas, elas possuem o apoio dos pés em plataforma, o que não vai permitir, então, a sua retirada. Ela é indicada para pessoas com perda da autonomia ou alteração grave na marcha,
mas que mantenham um controle de tronco e mantenham a habilidade da força capaz de impulsionar de forma independente essa cadeira. É uma cadeira mais leve, portátil e com uma mecânica mais favorável à propulsão e também a manobras. Ela permite uma maior independência ao usuário na transferência e no transporte. Ela vai exigir um menor gasto energético para poder conduzir essa cadeira, prevenindo lesões por sobrecarga nos membros superiores. Então, é uma cadeira mais robusta, né, mais prática, mais leve, em que o paciente consegue dar o impulso sozinho e, né, fazer a transferência, né, com essa cadeira. Porém, é uma cadeira mais difícil de ser transportada. Ela não desmonta, igual uma cadeira em X, que a gente consegue dobrar aquela cadeira. Os pezinhos dessa cadeira são fixos. Então, tá vendo? Ela tem rodinhas na frente, né? Pode ser que tenha, ou só tenha 2 rodas grandes. Mas, enfim, é uma cadeira mais difícil de ser transportada. Porém, é uma cadeira mais tranquila para o paciente ter a sua própria independência. E aí nós temos a cadeira de roda motorizada, que são cadeiras de rodas que possuem um sistema de propulsão motorizada e um controle através do joystick. São cadeiras normalmente pesadas e mais resistentes a peso. Essas cadeiras elas exigem um somatório de fatores para poder ser prescrita. Na avaliação deve ser considerado, por exemplo, as dimensões e as configurações do ambiente domiciliar para permitir, então, a circulação e o giro dessa cadeira, e ainda se o ambiente comunitário e a vizinhança permite a liberdade de circulação. Foi aquilo que a gente já tinha conversado. Não adianta nada ter uma cadeira de rodas com uma tecnologia dessa, né? Que vai fazer a propulsão sozinha, que vai se movimentar de forma, né, independente, que é mais fácil para o paciente, não vai exigir um esforço dele, não tem perigo de lesão nem nada do tipo, mas ele não tem espaço na casa dele. Ou, por exemplo, a casa tem escada. Como que eu vou descer essa cadeira de rodas até a rua? Então, é preciso sim fazer a avaliação do ambiente em que esse indivíduo vive. Se esse ambiente ele suporta essa cadeira de roda. Elas são indicadas, então, para pacientes sem prognóstico funcional, né, de propulsão manual, que apresenta a ausência do controle de tronco, a diminuição da força muscular ou a fatigabilidade anormal dos membros superiores, que vai impossibilitar a tração manual dessa cadeira. A cadeira também, né, que para pacientes que têm comprometimento cardiorrespiratório grave, que impossibilite a condução da cadeira de rodas convencional. E para casos em que há indicação, boa função cognitiva e condições ambientais que possibilitem o uso adequado desse equipamento. Então, mais uma vez, só para a gente resumir, é uma cadeira que é óbvio que é uma cadeira mais fácil de ser transportada, né? Mas tudo vai depender do ambiente onde esse paciente ele vive. E aí, quais são os riscos, então, que nós temos com as bengalas, os andadores e as muletas? Nenhum dispositivo será o ideal para todas as situações. A seleção do dispositivo mais adequado depende da força do paciente, da resistência, do equilíbrio, da função mental e também das questões do local onde esse indivíduo se movimenta. As características da doença afetando os membros inferiores ou superiores frequentemente vão determinar qual será o melhor dispositivo. A decisão de utilizar um dispositivo auxiliar de marcha, ela deve ser conversada juntamente com um parecer profissional, como, por exemplo, ortopedistas, neurologistas, osteopatas e fisioterapeutas. Somente um profissional pode fazer um acompanhamento para avaliar o uso adequado e as condições desse aparelho. O uso inadequado desse dispositivo pode ser extremamente prejudicial para o usuário. Muitos pacientes param de usar esses dispositivos precocemente devido à falta de orientação e também de acompanhamento.
Por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional. Quando a gente indica, né, ou quando a família resolve indicar um meio auxiliar de locomoção sem a indicação de um médico, o que vai acontecer? Muitas das vezes a família vai escolher o meio auxiliar errado, que é tudo isso que a gente já conversou. Então, ela vai dar para o idoso, por exemplo, uma bengala de apoio axilar. E aí o idoso não vai conseguir usar. Às vezes o idoso vai cair, vai escorregar. E aí ele vai desistir de utilizar esse meio auxiliar. Mas, na verdade, a única coisa que dificultou é porque foi indicado o aparelho errado. Né? No caso dele, deveria ser indicado um outro meio auxiliar de locomoção. Por isso que é importante deixar esse papel para os profissionais da área da saúde, né? Para que a gente possa indicar o meio auxiliar. Não é um aparelho que eu posso ir lá alugar sem nenhuma indicação. Às vezes vai dar certo, pode ser que dê certo, mas a maioria das vezes vai dar errado, porque as pessoas elas não têm o conhecimento de que precisa ser feita uma avaliação no paciente para poder indicar o melhor meio auxiliar de locomoção. Então, somente um profissional pode fazer esse acompanhamento, né? Porque ele vai avaliar esse paciente, ele vai avaliar o uso adequado também e as condições que o aparelho se encontra. Ao mesmo tempo, né, que eles podem auxiliar a locomoção, esses dispositivos auxiliares, eles podem aumentar também o risco de queda e lesões, principalmente na população idosa. Especialmente, né, se o modelo usado não estiver de acordo com as reais necessidades desse paciente. Outro risco, né, refere-se ao estresse repetitivo nas articulações dos membros superiores. Isso pode causar lesão aos tendões, osteoartrose, síndrome de compressão nervosa e também de compressão vascular. Então, olha como a gente pode atrapalhar ao invés de ajudar, né? O que a gente precisa saber também? Os cuidados com o uso, né, e também com a locomoção. Esses dispositivos, eles são uma importante ferramenta de autonomia, mas que requerem atenção durante o uso. O ideal é que os ambientes da casa sejam pensados e levados em conta em relação ao uso do aparelho. Então, a gente vai ter que ter atenção a alguns detalhes, como, por exemplo, evitar tapetes no chão. As portas e corredores, eles devem ser largos. Manter móveis e objetos encostados na parede. Cuidar, né, para que os pisos não fiquem ou não estejam escorregadios. Prestar atenção caso exista criança ou pets na casa. Precisamos pensar também em liberar o caminho onde o usuário vai passar com o andador ou com a cadeira de rodas. Remover os obstáculos da casa, como, por exemplo, fios, cabos, brinquedos. E o cuidado deve ser redobrado quando na casa existem rampas e terrenos inclinados. E a gente também tem que se atentar em não deixar o usuário usar o andador, por exemplo, para subir ou descer escadas, porque o risco vai ser muito maior de queda. Então, caso você conviva, né, com um idoso que faça o uso desses dispositivos, seja o paciente e acompanhe a velocidade dele. Então, você vai acompanhar a velocidade desse paciente, na verdade, né? E é ele que vai ditar o ritmo da caminhada. Não adianta nada que você queira que ele corra ou que ele ande mais rápido, mas ele não tem total autonomia para isso. Ele não consegue, né? Aquilo ali é o máximo dele. Então, a gente precisa se posicionar sempre atrás do paciente, principalmente no começo, quando ele está utilizando esse meio auxiliar de locomoção, né? Porque assim a gente deixa o caminho livre para o paciente poder andar. E caso ele se desequilibre, tropece, a gente consegue segurar ele e evitar uma queda. Outra coisa que a gente vai ter que prestar muita atenção são os aspectos psicológicos, né? Porque para muitos idosos, iniciar o uso de um dispositivo também significa um divisor de águas. Como assim, né? É porque neste momento que a pessoa ela define
que ela passará a depender de um dispositivo para para suprir uma deficiência física, que muitas vezes pode ser uma deficiência irreversível e também progressiva. E muitos desses idosos, eles podem expressar dificuldades, de aparecer em público, por exemplo, ou de encontrar conhecidos e se sentirem envergonhados, porque vão ver ele nessa situação. Essa situação na cabecinha deles demonstra fragilidade e também debilitação. Não só idosos, mas, por exemplo, um paciente acidentado que ficou numa condição crônica e vai precisar utilizar esse meio auxiliar de locomoção para sempre. Isso mexe com a parte psicológica, eles precisam aceitar como eles estão e como eles ficarão, para que consigam viver da melhor forma possível. Então, é comum a gente notar uma maior reclusão, somado também a momentos de depressão e agressividade, principalmente nos estágios iniciais, onde há uma necessidade de adaptação física e psicológica para o uso desse dispositivo. Nesse momento, é crucial que esse indivíduo tenha o apoio dos familiares e também dos amigos, mostrando que esses dispositivos auxiliares são ótimos para a locomoção e é um importante instrumento para a maior autonomia desse paciente. E aí, como resumo, a gente pode conversar que as atividades básicas de vida diária são atividades voltadas para o cuidado com o próprio corpo, tais como banho, controle, ter o controle ali do intestino, da bexiga, do vestuário, da alimentação, mobilidade, uso do vaso sanitário, da higiene pessoal. E aí a mobilidade, ela consiste na capacidade do indivíduo de se mover, de mudar de posição, para desempenhar outras atividades cotidianas, tais como a movimentação na cama, a transferência, a deambulação, o transporte de objetos de locomoção em cadeira de rodas. E uma doença crônica ou uma lesão e até mesmo um acidente, eles podem levar a comprometimentos funcionais nas atividades de vida diária, incluindo a perda ou o comprometimento da mobilidade. É nesse contexto que surgem os meios auxiliares de locomoção, com o objetivo de melhorar a independência funcional do indivíduo acometido, proporcionando a ele meios auxiliares que deverão se encaixar na sua vida de forma global, que ele possa utilizar esses recursos. Foi tudo isso que nós vimos na aula de hoje. Que independência é você conseguir fazer de forma sozinha, de forma independente. Então, para que esse tipo de público, esse tipo de paciente, ele não precise da ajuda 24 horas, de um cuidador ou de alguém que está ali ajudando, de um familiar, é importante a gente inserir na vida dele esses meios auxiliares de locomoção. Assim, a gente faz com que esse paciente se torne mais independente, que ele consiga fazer as atividades de vida diária dele, sem a gente se preocupar tanto com o risco de queda ou dele não conseguir fazer aquela atividade, da gente facilitar e da gente também proporcionar para ele essa independência. Então, eu facilito o levantar e o deitar numa cama, o levantar e o deitar, ou sentar de um sofá, de uma cadeira, a deambulação, pela casa, escovar os dentes sozinho, lavar uma louça. Então, esses meios auxiliares, como mesmo o nome já diz, é para auxiliar esse paciente no dia a dia dele, seja um paciente idoso, seja um paciente que sofreu uma lesão, um acidente, e aí, para resumir mesmo a nossa aula, lembrar sempre que esse paciente precisa de treinamento fisioterapêutico junto com esse meio auxiliar de locomoção. É somente dessa forma que ele vai conseguir se locomover de forma melhor, que ele vai conseguir fazer as suas atividades rotineiras da melhor forma possível, e é dessa forma que ele não vai se frustrar, ao utilizar esse meio auxiliar. Então, como assim não se frustrar? Foi aquilo que a gente já conversou. Às vezes o familiar indica, por si só, por conhecimento só dessa pessoa,
Ir, por exemplo, alugar uma bengala, um par de bengala para um idoso. E aí o idoso não consegue usar, fica mais nervoso do que o normal, e aí ele desiste de utilizar esse meio auxiliar. Ele está desistindo não porque ele não é capaz de utilizar, mas porque foi o meio auxiliar errado para a situação em que ele se encontra. E aí a gente acaba frustrando os planos dessa pessoa. Se ele tem um tratamento adequado, a indicação adequada, a fisioterapia adequada, ele vai, de forma independente, conseguir utilizar da melhor forma possível esse meio auxiliar e assim vai facilitar a vida dele. Lembrar sempre de ter um acompanhamento psicológico também, por esses motivos que a gente já conversou, né? Dele se sentir fragilizado por conta dessa situação, envergonhado. E fazer ele entender que esse meio auxiliar é para facilitar a vida dele, não para prejudicar a imagem que ele tem sobre ele mesmo. Muito pelo contrário. Para poder viver de forma independente, ele precisa desse meio auxiliar de locomoção. Então, muito obrigada por assistirem a aula até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação à aula, eu peço para que vocês assistam essa videoaula novamente, para que vocês vejam de novo, escutem essa aula. Tem o texto base também na plataforma que vocês podem se orientar em relação a isso, né? Que também é uma forma de vocês estudarem. Ao término dessa videoaula, vocês terão umas questões para serem respondidas, mas fiquem tranquilos, porque as questões elas foram baseadas nessa videoaula e também no texto base que está na plataforma de vocês. Então, hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado e bons estudos!